Destaque no Panorama CBN. A super quarta da economia. Brasil e Estados Unidos decidem sobre taxa de juros. Você também vai saber que o ministro da Fazenda apresenta hoje ao presidente Lula acordo com bancos para o pacote de socorro aos endividados. Anvisa proíbe substância comum em xaropes para tosse. Ataque de Israel ao Líbano mata mãe e filho brasileiros. Guerra no Irã completa 2 meses sem perspectiva de trégua permanente. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 28 de abril de 2026. Te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. A gente começa com a economia, para você saber que o Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a decidir hoje se mantém ou altera a taxa básica de juros da economia, que está em 14,75% ao ano. Em meio ao cenário de incertezas, que é provocado pela guerra no Irã, a expectativa é que haja uma redução de apenas 0,25 ponto percentual. O economista Bruno Caraza acredita que o Copom vai adotar uma postura cautelosa diante do risco de inflação, justamente por causa da guerra no Oriente Médio. O Banco Central numa situação complicada por causa da guerra. A guerra se arrasta, mais tempo do que se esperava. Os efeitos vão se espalhando para a economia, começaram no preço do petróleo, depois já batem na gasolina e no diesel e vai se espalhando, gerando inflação. Antes da guerra começar, o mercado esperava uma inflação de 3,9%. Na última reunião do Copom já passou para 4,1% e agora está batendo em quase 5% a inflação em 2026. Com isso, o mercado passa a esperar que a Selic chegue não mais a 12%, mas sim a 13% no final do ano. E isso tudo indica que o Banco Central deve ser cauteloso novamente na próxima reunião da próxima quarta-feira. E o Banco Central dos Estados Unidos também define a taxa de juros, pressionado pelos efeitos da guerra. A previsão é que o Fed mantenha a taxa no intervalo entre 3,5% e 3,75% por causa das expectativas de inflação. E como Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite, o presidente Lula deve anunciar antes de 1º de maio o pacote de socorro aos endividados, que já somam quase metade das famílias brasileiras, um contingente muito grande de pessoas endividadas e inadimplentes. E o economista André Perfeito apontou as taxas altas de juros como um dos motivos para o alto grau de endividamento. A persistência de gastos mais elevados do que o mercado acredita como o necessário, o possível, tem cobrado um custo em juros. Esses juros no Brasil, a Selic, deveria ter começado a cair há muito tempo. Só não caiu antes por conta da persistência de uma inflação de serviços, o desemprego está bastante baixo, e também por conta de gastos do governo que criaram uma situação vista e entendida como não sustentável. Isso tem gerado um prêmio, e esse prêmio acabou caindo no colo. Prêmio no mau sentido, nesse caso, caiu no colo das famílias, que pagando juros mais altos, estão vendo seus orçamentos implodindo por dentro. O ministro da Fazenda fechou um acordo com os grandes bancos e vai apresentar hoje esse acordo, os detalhes do plano, ao presidente Lula. Segundo o Dario Durigan, a versão 2.0 do programa Desenrola vai liberar o uso limitado do FGTS, vinculando o saque ao pagamento da dívida. A limitação que vai ter para garantia do próprio fundo é um percentual do saque. Então, é um saque limitado dentro do programa, vinculado ao pagamento das dívidas do programa, mas não necessariamente sendo maior do que a dívida. Bom, o Desenrola 2.0 deve focar na renegociação de dívidas do cartão de crédito, cheque especial e crédito direto ao consumidor, com descontos que podem chegar a 90% dos juros. De acordo com o Banco Central, a taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito é de 428% ao ano. No primeiro trimestre, o uso da modalidade cresceu quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu 109 bilhões de reais. No cheque especial, a taxa de juros média é de 137,9% ao ano.
devem ter direito à renegociação com desconto as famílias com dívidas atrasadas entre 90 dias e 2 anos. O prazo de pagamento vai variar conforme o débito em atraso, mas a tendência é que se permita um prazo de até 4 anos para as famílias quitarem a dívida. Serão elegíveis brasileiros com renda de até 5 salários mínimos ou pouco mais de R$ 8.000. Segundo o Banco Central, o endividamento já atinge quase 50% das famílias brasileiras. Isso quer dizer que o brasileiro médio deve o equivalente a 6 meses de salário inteiro. Desse total, quase 30% estão com contas em atraso e 12,3% dizem que não terão condições de pagar o que devem. E no momento em que se discute o fim dos penduricalhos, olha essa daqui. O governo de São Paulo pagou em março mais de 111 milhões de reais em penduricalhos para os funcionários da Secretaria da Fazenda. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, alguns auditores fiscais receberam mais de R$500 milhão líquidos. No mês, 64% da categoria ultrapassou o limite de remuneração do funcionalismo no Estado, que é de R$ 36.300. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo disse que os valores decorrem de verbas excepcionais, plenamente amparadas pela legislação vigente. Enquanto isso, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que institui o Portal Nacional de Passivos Funcionais, destinado à divulgação de despesas com servidores do Poder Judiciário. O documento é assinado pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin. A medida é justamente um desdobramento da decisão tomada no fim de março pelo STF, que extinguiu o pagamento de 15 penduricalhos a magistrados e membros do Ministério Público. Ontem também associações das duas categorias encaminharam ao STF um pedido de prorrogação por 30 dias da aplicação das regras que restringem o pagamento dos benefícios adicionais. Segundo a Corte, os extras não podem superar 35% do salário e devem respeitar o teto do funcionalismo. Como eu falei, a medida ficou restrita à magistratura e ao Ministério Público e não alcança outras carreiras. O governo intensificou a articulação para garantir no Senado a aprovação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O governo ainda tenta articular uma reunião entre Messias e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E, além disso, ex-ministros de Lula estão voltando ao Senado para reforçar a base de apoio. O relator do processo de Jorge Messias na CCJ, o Everton Rocha, do PDT, estima que ele será aprovado em plenário com 4 votos, além do mínimo necessário. Muita calma agora para conduzir, mas assim, estamos animados, ele tem os votos suficientes, né? O Davi não é cabo eleitoral dele, mas não está atrapalhando em nada, então isso já ajuda, até porque o fato de eu estar na relatoria subentende-se para os senadores que não tem veto dele. A gente está trabalhando, eu acredito que vai dar certo. Mesmo com a resistência de bolsonaristas, líderes oposicionistas, por exemplo, o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, admitem que Messias terá o nome aprovado depois da sabatina de amanhã. Eu gostaria muito que quem estivesse indicando o ministro Supremo fosse o presidente Bolsonaro, mas a população assim resolveu, nós temos que respeitar, vamos fazer a sabatina. Eu conheço a história do Dr. Jorge Messias, uma pessoa de reputação ilimbada, de autoconhecimento. E se ele se postar da melhor forma, como eu acho que vai acontecer na CCJ, eu acho que nós temos que aprovar o seu nome. O advogado-geral Jorge Messias será sabatinado nesta quarta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode levar à condenação do ex-governador de Roraima, Antônio Denarium. Os ministros tentam evitar a repetição do embate recente com o STF em torno dos efeitos da renúncia do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Assim como no caso do Fluminense, Denarium deixou o cargo antes da conclusão da análise, o que pode prejudicar uma eventual condenação à perda do mandato. E agora eu te conto desdobramentos ainda da situação enrolada que envolve o caso Master. Para você saber que a tentativa de venda do banco para o grupo Fictor, que foi anunciada um dia antes da liquidação da instituição, em novembro,
envolveu personagens como o ex-presidente Michel Temer, um sheik dos Emirados Árabes Unidos e o mestre de jiu-jitsu Renzo Gracie. Quem diria, né, que em algum momento da vida esses 3 nomes estariam juntos na mesma notícia? Pois é, a trama foi reconstituída pelo jornal Estadão com base em documentos sobre as negociações. Temer, que recebeu 10 milhões de reais do banco, apresentou o dono do Master, Daniel Vorcaro, ao sheik Abdullah bin Rashid Al Mualla em Abu Dhabi. Ele manifestou interesse em comprar o banco, mas as negociações não avançaram. Gracie, por sua vez, emprestou o CPF para o francês Eric Leandre assinar um contrato entre o Fictor e uma gestora de investimentos dos Emirados Árabes para a aquisição do Master. Esse documento é de dezembro, quando o banco já havia sido liquidado. O grupo Fictor prometia desembolsar 3 bilhões de reais para assumir metade do capital do Master, enquanto as gestoras Royal Capital, Patronus Wealth dos Emirados Árabes Unidos e Monte Rosa, da Suíça, entrariam num negócio com um valor equivalente. O dono do Master, Daniel Vorcaro, e sócios do Fictor planejavam fazer uma festa em Dubai para celebrar a criação do que chamavam de Banco Fictor. A fachada do Burj Khalifa, o maior prédio do mundo, seria até iluminada de verde, a cor do Fictor, para marcar o fechamento do negócio. A Vorcaro cabia captar investimentos estrangeiros e garantir que o banco tinha 8 bilhões em ativos reais. No entanto, os sócios do Fictor já cogitavam que o dono do Master poderia ser preso, o que acabou ocorrendo na véspera da liquidação do banco, horas depois do anúncio da intenção do Fictor de ficar com o Master. Essas informações todas constam em documentos obtidos pelo Estado de São Paulo. Agora a gente vira a página e muda completamente de assunto para eu trazer um alerta de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a suspensão da venda e do uso de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol. É uma substância muito usada em xaropes para tosse comercializados aqui no Brasil. Em nota, a Anvisa informou que um parecer da Gerência de Farmacovigilância concluiu que os riscos associados à substância superam os benefícios, especialmente devido ao risco de arritmia cardíaca grave. Bom, o Diário Oficial de ontem da União já publicou essa medida, informando o seguinte: pela avaliação, a situação é suficientemente grave para justificar a suspensão do medicamento que contenha a substância. É o que diz a Anvisa. O cloridrato de clobutinol é um supressor da tosse muito usado para o tratamento de curto prazo da tosse irritativa e que não é produtiva, né? Conhecida como tosse seca, em que o paciente não elimina catarro ou muco. Medicamentos contendo essa substância estão disponíveis há muito tempo, desde 1960 aproximadamente. Mas, devido ao risco de arritmia grave, eles têm sido já retirados do mercado. A Agência Europeia de Medicamentos proibiu o fármaco em 2007, ano em que laboratórios que vendiam o xarope com essa substância retiraram o remédio do mercado. O medicamento, porém, ainda é encontrado em formulações genéricas e em outros xaropes vendidos com o nome comercial, caso, por exemplo, do Itos Plus. Os principais sintomas que estão associados: fraqueza, tontura, sudorese, desmaios, confusão mental, falta de ar, mal-estar e sensação de peso no peito. O quadro também pode ser assintomático e as arritmias cardíacas são graves. Quando não são diagnosticadas e tratadas corretamente, podem provocar parada cardíaca, doenças no coração ou até morte súbita. Previsão do tempo rapidinho, com destaque para o sul do Brasil, onde o frio persiste nesta terça-feira. Depois da passagem de uma frente fria e do avanço de uma massa de ar polar, as temperaturas caem com mais força no Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina. No Paraná, pode chover desde cedo. Chove também no Sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mais chuva no Nordeste, com maiores volumes entre Pernambuco e Sergipe. No Norte, Amazonas, Acre, Amapá e Pará devem ter precipitação, chuva de moderada a forte. No Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal tem mais sol e temperaturas elevadas,
com baixa umidade em algumas áreas. Destaques internacionais. Uma brasileira e o filho de 11 anos foram mortos durante um bombardeio de Israel no sul do Líbano. No mesmo ataque, o pai da criança, que era libanês, também morreu. E um segundo filho do casal, brasileiro também, ficou ferido e está hospitalizado. Eles foram atingidos em casa no domingo, numa cidade a pouco mais de 100 quilômetros da capital, Beirute. A Embaixada do Brasil no Líbano está prestando apoio à família e monitora o estado de saúde do filho sobrevivente. Na TV Globo, o tio do menino, Bilal Nader, que mora aqui no Brasil, falou sobre o ataque israelense à casa do irmão. Estava preparando a mala e as coisas que eles iam levar embora da casa, né? Aí estavam os dois meus sobrinhos lá de fora e meu irmão e a minha cunhada dentro. Nessa hora deu o bombardeio na casa deles. Os dois meus sobrinhos voaram, né? E o menor não resistiu. O maior está se recuperando bem. O menor, hoje conseguiram, 10, 15 minutos conseguiram enterrar o mais pequeno. Meu irmão e a minha cunhada até agora não conseguiram achar os corpos deles. Tão forte que foi o bombardeio, aí a casa virou de 3 andares, virou tudo tipo pedaços, sabe? Uns pedaços. Que horror, que horror. Os parentes dizem que têm medo de voltar ao Líbano, como relatou o sobrinho do libanês que morreu no ataque, Mohamed Nader. É de uma forma muito triste, porque é algo que realmente nos pega assim, muito desprevenido, sabe? Você não imagina, você vê nas notícias, mas você nunca espera que vai acontecer contigo, com sua família, entende? O Itamaraty classificou o ataque que matou os brasileiros como um exemplo de reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo, citando que dezenas de civis já morreram nas últimas semanas. Desde o início do atual conflito, mais de 2.500 pessoas foram mortas por Israel no território libanês. E a guerra no Irã completa 2 meses hoje, sem nenhuma perspectiva de trégua permanente. Os números da tragédia são incertos, mas já se sabe que são, pelo menos, mais de 3.600 mortos. O Ministério da Saúde iraniano também registra mais de 30 mil feridos. No tabuleiro estratégico, o fechamento do Estreito de Hormuz elevou o preço do petróleo em quase 50% nesse período. A queda de braço entre os Estados Unidos e o regime mantém o barril acima dos $100, o que pressiona a inflação no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. O governo americano pode dar hoje uma resposta a mais uma proposta do regime iraniano para o fim da guerra. O plano condiciona a abertura do Estreito de Hormuz ao encerramento das hostilidades e ao adiamento da discussão sobre o programa nuclear. O presidente Donald Trump se reuniu com a equipe de segurança nacional para avaliar o texto, mas exige que o tema nuclear seja tratado agora e não depois. Segundo a agência Reuters, o republicano ficou insatisfeito com a proposta, justamente por não abordar o programa nuclear do Irã. A porta-voz da Casa Branca também adiantou que as exigências fundamentais de que o Irã jamais poderá ter armas nucleares permanecem. E, enquanto isso, aumenta a pressão dos aliados europeus, como França e Alemanha, por um cessar-fogo duradouro. Ontem, o chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que os Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã e criticou a condução americana da guerra. Berlim integra uma coalizão liderada por Reino Unido e França para garantir a segurança da navegação na via marítima estratégica, após a tentativa de estabelecimento de um cessar-fogo permanente. E na Rússia, ao receber a visita do ministro de Relações Exteriores do Irã, o presidente Vladimir Putin prometeu apoio total ao regime de Teherã. Em meio a tudo isso, o rei Charles III desembarcou em Washington num momento de forte tensão entre Estados Unidos e Reino Unido, como eu falei, né? Crise provocada pela guerra e pela recusa britânica em participar da ofensiva liderada por Donald Trump. A visita oficial, que também inclui a rainha Camila, ocorre na 8ª semana do conflito e em meio ao desgaste diplomático com o governo do primeiro-ministro Keir Starmer. O britânico classificou a ação americana como uma guerra de escolha.
conto também, dentro do noticiário internacional, que ataques com foguetes lançados pelo Paquistão contra o Afeganistão mataram 4 pessoas e deixaram outras 70 feridas. Cerca de 30 estudantes, mulheres e crianças estão entre os feridos nos ataques que atingiram casas e uma universidade. A volta dos combates entre os países ameaça descarrilar as frágeis negociações de paz. Na Indonésia, 2 trens colidiram, deixando ao menos 7 mortos e mais de 80 feridos. O acidente aconteceu a 25 quilômetros de Jakarta, a capital do país. Segundo o chefe de polícia na cidade, um trem de longa distância bateu com o último vagão de outro comboio. O vagão era reservado para mulheres, mas não há informações ainda sobre o gênero das vítimas. Mais de 240 pessoas foram retiradas do local do acidente sem ferimentos. E a morte da estudante de medicina Júlia Vitória Soberai Cardoso, no Paraguai, é investigada como feminicídio. Ela foi assassinada na sexta-feira passada em Cidade do Leste e o suspeito do crime é o ex-namorado dela e também estudante de medicina, o Vitor Rangel Aguiar. O corpo da estudante foi velado ontem em Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina. O crime ocorreu, como eu falei, na sexta-feira e, segundo o Ministério Público do Paraguai, a vítima dividia o apartamento com uma colega. Foi essa colega que encontrou o corpo e acionou as autoridades. A jovem foi localizada no apartamento no bairro Obreiro, com ferimentos causados por faca e tesoura de unha em várias partes do corpo. O corpo foi encaminhado para autópsia em Assunção, capital do país, para confirmar a causa da morte. A família da jovem foi comunicada do crime pelos investigadores. No futebol, o Cruzeiro enfrenta hoje o Boca Juniors pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida começa às 9h30 da noite no Mineirão. O time mineiro ocupa a 3ª posição do grupo D, com 3 pontos. E a equipe argentina lidera a chave, com 6 pontos. Pela Copa Sul-Americana, o Botafogo recebe o Independiente Petroleiro da Bolívia. O Santos enfrenta o São Lourenço, na Argentina. E o São Paulo joga contra o Milionários, na Colômbia. Pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 2-0. América Mineiro e São Paulo empataram em 0-0, mesmo placar de Palmeiras e Santos. No jogo, o Palmeiras e Santos teve uma expulsão inusitada. A zagueira Poliana, do Alviverde, foi expulsa ao puxar o cabelo de Evelyn Bonifácio, atacante do Santos. E logo depois que eu liberei o Panorama CBN, começou a partida envolvendo a tenista Laura Pigossi, a estreia dela no WTA 125 de Labisbal, na Espanha. A brasileira enfrenta a americana Varvara Lepchenko. Ontem, Bia Haddad Maia venceu a espanhola Andrea Lázaro por 2-0 e avançou às 8ª de final do torneio. Amanhã, a brasileira vai encarar a americana Archel Kruger, em horário ainda não definido. Por aqui, partida encerrada no Panorama CBN da manhã. Comigo, Bianca Santos, nosso DJ Reginaldo Pires e o editor Edmilson Fernandes. É o time do Panorama da Manhã que você também faz parte. Fique à vontade sempre para falar comigo, tá? Pelo Instagram, biancasantos.bia, por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br ou então lá na caixinha de comentários do Spotify. Não se esqueça do Panorama CBN da noite, sempre com Leandro Gouveia. Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.